Bom dia, o meu grupo vai falar sobre síntese e reconhecimento de imagens. Eu sou a Marcela e o grupo é formado pelo João Miguel e pelo Adjabas também. Vamos começar a apresentação com uma breve introdução do assunto. Nós podemos observar nos dias atuais como as inteligências artificiais alcançam níveis de complexidade cada vez mais elevados. Nessa primeira figura, a gente pode ver, nesse site thispersondoesnotexist.com, imagens de pessoas que na verdade não existem e sim foram sintetizadas por uma inteligência artificial. Na segunda figura, a gente pode ver também outra aplicação da inteligência artificial, que é o reconhecimento de imagens para carros automáticos. E o nosso grupo, para compreender um pouco mais sobre como essas aplicações funcionam, vai falar sobre a síntese e o reconhecimento de imagens. Primeiro, vamos começar pela síntese de imagens. Para entender como é possível fazer com que um computador sintetize uma imagem, precisamos falar sobre as redes adversárias generativas. Elas também são conhecidas como GANs, e elas pertencem ao conjunto de modelos generativos. Ou seja, elas são capazes de criar novos conteúdos. Essas redes são arquiteturas formadas por duas redes neurais profundas, colocadas uma contra a outra. E seu desenvolvimento é bem recente. Elas foram desenvolvidas por Ian Goodfellow em 2014 só. Agora, vamos verificar como essas redes neurais funcionam. Para entender os algoritmos generativos, vamos compará-los aos discriminativos. Os discriminativos são responsáveis por classificar os dados de entrada, ou seja, dados os recursos de uma instância de dados, eles preveem o rótulo a qual esses dados pertencem, enquanto os generativos criam novos conteúdos. Podemos dizer que os algoritmos discriminativos mapeiam os recursos para rótulos, enquanto os generativos tentam prever os recursos com um determinado rótulo. Visto que são algoritmos generativos, agora a gente pode entender o funcionamento das redes neurais adversárias. Elas são compostas de duas redes neurais. Uma rede neural chamada de geradora, que gera novas instâncias de dados, e outra, a discriminadora, que avalia a autenticidade desses dados. Aqui a gente pode ver a rede geradora gerando imagens falsas, enquanto a discriminadora vai rotular essas imagens que ela recebe da geradora. O objetivo do modelo discriminador é, quando mostrado uma instância de dados, reconhecer se aqueles dados são autênticos. Enquanto isso, o gerador está criando novas imagens sintéticas que são transmitidas ao discriminador. O gerador gera imagens falsas na esperança que elas sejam consideradas autênticas, enquanto o discriminador tenta revelar quais imagens são falsas, ou seja, são duas redes adversárias. Vamos agora fazer uma analogia. Nós temos o falsificador, que está constantemente tentando fazer figuras falsas, e o policial, que está tentando pegar o falsificador. O falsificador é um gerador e o policial, o discriminador. Enquanto o falsificador é pego pelo policial, ele vai melhorando suas pinturas até que um dia ele aprende a pintar a figura perfeita que engana o policial. Na linguagem das redes neurais, o que acontece é que temos um par de redes neurais, o gerador e o discriminador, e eles são treinados com um conjunto de imagens reais e um conjunto de imagens criadas pelo gerador. O discriminador tenta determinar quais imagens são reais e quais são falsas, e o gerador é treinado para enganar o discriminador a rotular essas imagens como verdadeiras. Aqui podemos ver o funcionamento de uma rede neural adversária. Primeiro, o gerador considera números aleatórios e retorna uma imagem. Essa imagem é inserida no discriminador ao lado de um fluxo de imagens tiradas do conjunto de dados real e verdadeiro. Então, o discriminador obtém imagens reais e falsas e retorna probabilidades entre 0 e 1, onde 1 representa uma imagem autêntica e o 0 representa uma imagem falsa. Para o dado, a rede discriminadora é uma rede convolucional padrão que pode categorizar as imagens alimentadas. Uma classificação binominal que rotula as imagens como reais ou falsas. O gerador é uma rede convolucional inversa e reduz a amostragem para uma probabilidade. O gerador pega um vetor de ruído aleatório e faz um upsample para uma imagem. O primeiro joga fora os dados por meio de técnicas de downsampling e o segundo gera novos dados. Alguns pesquisadores têm feito o mesmo com a voz, gerando falas falsas,
o que, quando usado com más intenções, pode representar o risco de uma crise geopolítica. Aqui temos um exemplo de deepfake para a fala do presidente Barack Obama. It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicare. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To give his employees come together to pass a common, there's a bill that would boost America's very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama, when you giving a speech, make sure you use a lot of pauses. America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight. Para analisar como as ganhos funcionam matematicamente, vamos verificar o processo de geração de variáveis aleatórias. Uma variável aleatória é uma variável quantitativa cujo resultado depende de fatores aleatórios. A gente pode dar como exemplo de variável aleatória o resultado do lançamento de um dado, que pode resultar em qualquer número de 1 a 6. Embora a gente possa conhecer os possíveis resultados, o resultado em si depende de fatores como a sorte. Usamos o método de transformação inversa para representar uma variável aleatória complexa como resultado de uma função aplicada a uma variável aleatória uniforme, que pode ser gerada por um computador. A variável aleatória é totalmente representada por sua função de distribuição cumulativa. Aqui nós podemos ver a função de distribuição cumulativa de x, que é a nossa variável aleatória complexa, e a função de distribuição cumulativa de u, que é a nossa variável uniforme. Nós podemos supor que a função CDF de x possui inverso, e podemos estender ao caso não inversível usando o inverso generalizado. Nós chegamos então à seguinte equação. Nós temos que x e y possuem o mesmo CDF, então vão definir a mesma variável aleatória. Conseguimos então definir uma variável aleatória com a distribuição alfa. O objetivo dessa função de transformação é remodelar a distribuição de probabilidade original. Ou seja, a função de transformação começa de onde a distribuição inicial é muito alta, em comparação com a função destino, e a coloca onde é muito baixa. Foi nisso que pensou o Goodfellow ao criar o modelo GAN, que é considerado uma espécie de REC da estatística. Nessa figura, podemos ver exemplo do método de transformação inversa. Em azul, nós temos a distribuição uniforme em 0 e 1, e em laranja, a distribuição gaussiana padrão. Já em cinza, vemos o mapeamento da distribuição uniforme para a gaussiana, aplicando a CDF inversa. Agora nós vamos entender como funcionam os modelos generativos. O objetivo das GANs é modelar uma função de transformação por uma rede neural que tome como entrada uma variável aleatória uniforme n-dimensional simples e retorne como saída outra variável aleatória n-dimensional que deve seguir, após o treinamento, a distribuição de probabilidade correta. Depois que a arquitetura da rede foi projetada, ainda precisamos treinar. Para entender o funcionamento desses modelos, vamos supor uma rede neural de uma única camada, que gera imagens que vamos considerar faces 2x2 simples, pretas e brancas. O objetivo da rede é ser capaz de diferir as faces dos ruídos. Vamos supor também que o pixel branco tenha valor 0 e o pixel preto tenha valor 1. Dessa forma, nós podemos definir valores para todos os pixels do quadrado 2x2. Agora nós vamos construir o discriminador. O objetivo do discriminador é distinguir as faces dos ruídos. Podemos notar nas faces que o quadrado de cima à esquerda e o de baixo à direita possuem valores altos, e os outros dois quadrados possuem valores baixos. Porém, nos ruídos podemos ter qualquer tipo de situação. Então, para diferenciar as faces dos ruídos, podemos adicionar os dois pixels da diagonal principal e subtraí-los da diagonal secundária. Sendo assim, vamos ter um valor resultante na face de 2 e no ruído de menos 1,25. Ao supor um corte de 1,
Qualquer figura com soma maior que 1 é face e qualquer figura com soma menor que 1 é ruído. Os valores dos 4 pixels se multiplicam por mais 1 ou menos 1, dependendo de qual diagonal se encontra. E subtraímos também do valor o bias, que é o desvio sistemático do valor real, que no caso pode ser 1. E se o resultado for maior que 1, nós vamos ter uma face, e se for menor que 1, vamos ter um ruído. Podemos determinar esse valor também usando a função sigma, que nos retorna a probabilidade de ser uma face. Se for uma probabilidade alta, maior que 50%, o discriminador acha que a imagem é uma face. Agora nós vamos construir o gerador, e vai ser a partir dele que a rede vai gerar faces. Vamos novamente levar em conta que a diagonal principal tem valores altos nas faces e a diagonal secundária possui valores baixos. E nos ruídos, qualquer coisa pode acontecer. Agora vamos analisar como o gerador funciona. Primeiro, geramos um número z aleatório entre 0 e 1. Queremos gerar valores altos na diagonal principal e baixos na diagonal secundária. Então, na chegada do primeiro pixel, somamos W1 vezes Z mais B1. No segundo pixel, subtraímos por W2 vezes Z mais B2. E assim sucessivamente, somando na diagonal principal e subtraindo na diagonal secundária. Então, aplicamos a função sigma para achar as probabilidades. Pelo jeito que foi construído, essa rede neural sempre vai gerar valores altos para a diagonal principal e baixos para a diagonal secundária. Então, essa rede neural vai sempre gerar uma face. Ou seja, ela é uma boa geradora. Vimos até agora que para gerar uma nova imagem, precisamos gerar um vetor aleatório no espaço vetorial n e em seguida utilizarmos um método de transformação para modelar a função de transformação. Agora, é preciso treinar a rede para expressar a função de transformação correta. Para isso, temos dois métodos de treinamento. O direto, que consiste em comparar as distribuições de probabilidade verdadeira e gerada, e retropropagar o erro através da rede, que é a ideia que governa as GMNs, Generative Matching Networks, e o método indireto, onde não são comparadas diretamente as distribuições verdadeiras geradas, mas se treina a rede generativa para que essas distribuições passem por um ajuste escolhido de forma que o processo de otimização da rede generativa em relação à tarefa ajustada imponha a distribuição gerada, que esteja próxima da verdadeira distribuição, que é o método que é de fato utilizado pelas GANs. A tarefa ajustada das GANs é uma tarefa de discriminação entre amostras verdadeiras e geradas, ou poderíamos dizer de não discriminação, pois queremos que a discriminação falhe o máximo possível. Portanto, em uma arquitetura GAN, temos um discriminador que coleta amostras de dados verdadeiros e geradas e tenta classificá-los da melhor maneira possível, e um gerador treinado para enganar o discriminador o máximo possível. Vamos supor que tenhamos uma distribuição verdadeira, como um gaussiano unidimensional, e que desejemos um gerador que faça amostras dessa distribuição de probabilidade. O que chamamos de método de treinamento direto consistiria em ajustar iterativamente o gerador para corrigir o erro medido entre as distribuições verdadeiras e geradas. Se o processo de otimização for perfeito, devemos terminar com a distribuição gerada que corresponde exatamente à verdadeira distribuição, como podemos ver no gráfico ao lado. Em uma abordagem indireta, devemos considerar também um discriminador. Presumimos, por enquanto, que esse discriminador já sabe exatamente quais são as distribuições verdadeira e gerada, e que é capaz, com base nessas informações, prever uma classe para qualquer ponto. Se as duas distribuições estiverem distantes, o discriminador será capaz de classificar facilmente e com um alto nível de confiança a maioria dos pontos que apresentemos. Se quisermos enganar de fato o discriminador, precisamos aproximar a distribuição gerada da verdadeira. O discriminador terá mais dificuldade em prever a classe quando as duas distribuições forem iguais em todos os pontos. Nesse caso, para cada ponto haverá chances iguais de ser verdadeiro ou gerado. Agora nós vamos analisar os detalhes matemáticos das GANs. Se enviarmos ao discriminador dados verdadeiros e gerados nas mesmas proporções, o erro absoluto esperado do discriminador poderá ser expresso como a função definida abaixo. O objetivo do gerador é enganar o discriminador.
que tem o objetivo de distinguir os dados verdadeiros dos dados gerados. Portanto, ao treinar o gerador, queremos maximizar esse erro enquanto tentamos minimizá-lo para o discriminador, o que nos dá a seguinte fórmula: máximo de gerador do mínimo do discriminador do erro entre gerador e discriminador. Para qualquer gerador G, o melhor discriminador possível é aquele que minimiza a integral abaixo, dada por essa integral aqui. E para minimizar essa integral, podemos minimizar a função dentro da integral para cada valor de x. Em seguida, definimos o melhor discriminador possível para um determinado gerador. Em seguida, pesquisamos G que maximiza a seguinte integral. Novamente, para maximizar essa integral, podemos maximizar a função dentro da integral para cada valor de x. Como a densidade P de T é independente do gerador G, não podemos fazer melhor do que definir G de modo que P de T de x seja maior ou igual ao P de G de x. Obviamente, como P de G é uma densidade de probabilidade que deve se integrar a 1, necessariamente temos o melhor G tal que P de T de x é igual a P de G de x. Mostramos então que em um caso ideal com gerador e discriminador de capacidade ilimitada, o ponto ideal do cenário adversário é tal que o gerador produz a mesma densidade que a densidade real, e o discriminador não pode fazer melhor do que ser verdadeiro em 1 a cada 2 casos. Por fim, observe que G tenta maximizar a probabilidade do discriminador estar errado na fórmula abaixo. Boa tarde, meu nome é João Miguel e eu vou falar sobre o tópico de reconhecimento de imagens por uma IA. Bom, a gente, ao fazer esse processo, né, de reconhecer imagens, a gente observa que, no caso de uma inteligência artificial, esse processo ele vai ser semelhante a um processo de uma criança pequena. Ou seja, você vai mostrando para ela um número suficiente de vezes alguma coisa e vai chegar um ponto que ela vai conseguir reconhecer isso. Então, se você mostra um número ou uma letra, à medida que você vai mostrando, ela vai conseguindo, por si só, aprimorar e reconhecer isso por conta própria. Então, no caso de uma IA, a gente faz isso a partir do modelamento de uma rede neural. Né? Em geral, essa rede neural elas são convolucionais para o caso de reconhecimento de imagens. E elas são feitas dessa forma. Você vai alimentar elas por imagens pré-rotuladas no intuito de ensinar elas a conseguir reconhecer sozinho a partir de um certo limite, né? De um certo tanto de vezes que você vai mostrando essas imagens pré-rotuladas. Né? Aqui a gente tem um caso de um hot dog, né? de uma inteligência artificial que reconhece se é ou não é um hot dog aquilo que você mostra para ela. Então, por exemplo, os desenvolvedores dessa IA, eles teriam alimentado ela com um monte de foto de cachorro-quente, né? E aí ela vai conseguir desenvolver uma ideia geral do que essa imagem de cachorro-quente tem que conter para ser um cachorro-quente, né? Ou seja, ela vai conseguir fragmentar assim, esse cachorro-quente, né, em partes, e aí ela vai conseguindo observar características em comum para falar se é ou não é um cachorro-quente. Então ela basicamente vai comparar os pixels dessa imagem que ela recebe, né, dessa imagem de entrada, com os pixels das imagens que ela tem, né, das imagens que ela tem guardado, e vai declarar se é ou não é um cachorro-quente a partir de um limite de erro. Aí. Então, eu vou começar, né? Eu vou trazer esse exemplo, que é o exemplo de determinação de número que uma imagem tem. Então, a nossa imagem, ela vai ser um conjunto de pixels. Esses pixels, eles vão de 0 a 1, eles assumem cada pixel tem um valor só, e esse valor é de 0 a 1. Né? Esse valor representa a quantidade, né, numa escala de branco e preto,
quanto maior for, mais branco vai ser, quanto menor, mais preto vai ser o pixel. E a gente quer saber qual que é o número que está na imagem, que a imagem representa. Como a gente está se tratando de redes neurais, eu vou explicar basicamente o que é um neurônio. Um neurônio não é nada mais do que uma coisa que contém um número, e esse número ele vai variar de 0 a 1. Nossa rede ela é iniciada com um conjunto de neurônios e cada um deles vai corresponder a um dos 28 por 28 pixels da imagem de entrada, que vai nos dar um número total de 784 neurônios. Cada um desses neurônios vai conter um número e esse número vai representar um valor na escala branca e preta, correspondendo ao pixel em questão. A gente tem esse valor, é chamado de ativação, e a gente diz que um neurônio está aceso quando a sua ativação é um valor alto, né? Esses 784 neurônios, eles constituem a nossa primeira camada da nossa rede. A gente vai colocar esses 784 neurônios em linha reta e vamos criar a primeira camada. Na última camada, ela só vai ter 10 neurônios e cada um deles vai corresponder a um dos 10 dígitos. A ativação nesses neurônios do fim, né? Eles, de novo, serão um valor entre 0 e 1. Eles vão representar o quanto o nosso sistema acha que essa imagem de entrada corresponde ao dígito correspondente. Então, nesse caso, como o 9 é o valor que tem mais intensidade, né, o neurônio mais aceso, nosso sistema vai julgar que a imagem de entrada ela corresponde ao dígito 9. Quando a gente coloca na entrada como entrada uma imagem ativando esses 784 neurônios de acordo com o brilho, né, de cada pixel, esse padrão de ativações gera um padrão muito específico na próxima camada, que por sua vez causa um padrão na próxima camada, e em seguida vai causar um padrão na camada final. O neurônio mais claro da camada final será a escolha da rede para qual dígito a imagem representa. Quando a gente quando nós, seres humanos, fazemos o reconhecimento de dígito, o processo que basicamente a gente faz é juntar vários componentes diferentes, né? Esses componentes diferentes, eles podem apresentar padrões. Por exemplo, nesse caso a gente tem o número 9, e esse 9 ele tem um círculo em cima e uma linha direita. O dígito 8 ele tem um círculo em cima e também um outro círculo embaixo. Esse processo de fragmentação de dígitos em padrões, ele vai ser aproveitado em sistemas de reconhecimento de imagem. Afinal, nós queremos basear o funcionamento desses sistemas de reconhecimento nos próprios padrões dos seres humanos. Então, a gente, de uma forma, claro, bem mais modesta. Então, a gente faz justamente isso. A gente fragmenta esses dígitos em padrões e a nossa intenção é de elaborar um mecanismo que, de um modo concebível, pode combinar os pixels, né, os pixels em bordas, as bordas em padrões e os padrões finalmente em dígitos. E aí nós vamos ter nosso sistema de uma forma bem mais sofisticada, funcionando de uma forma muito mais sofisticada até a gente chegar no nosso dígito final. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Djalbas e dentro do assunto de síntese e reconhecimento de imagens, estarei abordando aqui a parte de aplicações, ok? Aqui temos os carros autônomos da Tesla, né, que utiliza-se de síntese e reconhecimento de imagens, tá? A Tesla, para quem não sabe, é uma grande empresa de automóveis, né, que tem como CEO o Elon Musk, que é o mesmo CEO da SpaceX, Neuralink, ok? E os carros autônomos da Tesla necessitam de redes neurais, né, de síntese e reconhecimento de imagens, justamente para isso, né, para identificar o que é a estrada, o que são pessoas, o que são placas, semáforos, né? Você pode ver aqui na imagem, está dizendo
Então, ele prediz o objeto identificado numa imagem com certo grau de confiança. Então, aparece a imagenzinha ali isso aqui é uma placa com uma confiança de 93%. Aqui temos a biblioteca OpenPose, que foi implementada utilizando o TensorFlow, tá? E com isso é possível gerar redes neurais capazes de reconhecer uma pose de um indivíduo em imagem, ok? E essas redes recebem uma imagem ou vídeo e mapeiam as articulações das pessoas, né? Que é muito útil para identificar os movimentos de indivíduos sem precisar utilizar diversos sensores. E foi aí que eu estava dando uma pesquisada e descobri que os pesquisadores do MIT utilizaram-se dessa rede neural que gera os esqueletinhos das pessoas através de imagens, né? O OpenPose, certo? Para treinar uma outra rede neural, né? Que eles denominaram aqui de RFPose, que detecta pessoas atrás da parede, né? Através do reflexo de ondas de rádio. A grande sacada deles aconteceu na hora de treinar a rede neural. Como no aprendizado supervisionado você precisa dar a resposta certa para a rede neural conseguir extrair um padrão ali, nesses casos específicos aqui, é bem difícil para um ser humano, né, olhar para essa imagem aqui, do heatmap do reflexo do Wi-Fi, identificar que tem uma pessoa aqui. Então eles fizeram o seguinte, pegaram diversas pessoas, né, no mesmo ambiente, tá, e filmaram essas pessoas, né, e utilizaram aquela rede neural que gera articulações das pessoas através de imagens para servir de gabarito para essa nova rede neural que identifica as pessoas através de ondas de rádio. E essa estratégia funciona, porque como o ambiente é o mesmo, a saída deve ser a mesma. Ou seja, eles colocaram uma rede neural para supervisionar a outra. Então, o que há pouco tempo atrás era coisa de ficção científica, né, enxergar atrás da parede, hoje já é uma realidade. Agora eu vou apresentar aqui uma ferramenta que eu achei muito interessante, do Google, chamada Teachable Machine. Com essa ferramenta, a gente consegue ensinar uma rede neural a reconhecer imagens. E foi a ferramenta mais simples para reconhecer padrões em imagens que eu já encontrei até hoje. E com o mínimo de programação ali, é possível exportar um modelo e utilizar esse modelo na sua própria aplicação. Para o nosso teste, vamos simular uma aplicação que reconhece se um indivíduo presente numa imagem está com EPI ou não, ou seja, se ele está com seu capacete ou não. Quando eu fiz os primeiros testes, eu achei essa rede neural treinando muito rápido e com pouquíssimos dados ali, ela já conseguia predizer com um grau de confiança razoável. E dando uma pesquisada, descobri que essa ferramenta estava utilizando o conceito de Transfer Learning, que basicamente é reaproveitar o aprendizado de um modelo no outro. Nesse caso, existe uma outra rede neural que já foi treinada para reconhecer milhões de imagens, que já consegue reconhecer várias coisas muito bem, tá? Então, daí a plataforma do Google pega essa rede pré-treinada e acopla na nossa, para poder ajudar no reconhecimento. Assim, economiza-se tempo e a quantidade de dados necessários para treinar essa nossa rede. Redes neurais muito grandes e complexas são caras de treinar, né? E raramente são treinadas do zero. Então vamos dar início à criação do modelo aqui no Teachable Machine. Inicialmente, para a gente acessar a plataforma do Google, né, a Teachable Machine, a gente acessa por esse link aqui, certo? Vou disponibilizar esse link aqui no chat para quem quiser acessar. Tá, ao acessar o link aqui da ferramenta do Google,
vai aparecer essa tela aqui para a gente, certo? Essa ferramenta aqui vai servir para a gente criar o nosso modelo, tá? E posteriormente a gente vai criar uma aplicação que vai ser em JavaScript, que vai rodar dentro de uma página HTML, tá? Que basicamente vai ser bem simples aqui, vai ser uma aplicação que vai reconhecer se o indivíduo está com capacete ou sem capacete, né? Se o camarada ali está com o equipamento de proteção individual ou não, tá? Então, para isso, vou criar essa classe aqui que vai ser, vou denominar aqui como com capacete, certo? E uma segunda classe sem capacete. Pronto. E dentro de cada classe aqui, eu vou fazer o upload de imagens minhas, né, com capacete. E da mesma forma, vou fazer aqui sem capacete. Ok? Então, dentro de cada classe aqui, eu vou alimentar o meu modelo, né, com as imagens, tá? Então, dentro da classe com capacete, eu vou alimentar com várias imagens, no caso minha aqui, né, com capacete. Vou colocar o capacete aqui. Seguro aqui, né, para tirar várias imagens, várias fotos ao mesmo tempo. Tá? Da mesma forma eu vou fazer aqui com essa outra classe. Vou alimentar com imagens, né, de indivíduos sem capacete, no caso eu aqui. Fazendo isso, feito isso, agora a gente basta clicar aqui em Train Model, tá? Que a gente vai treinar o nosso modelo para reconhecer tanto indivíduos com capacete como indivíduos sem capacete, certo? Então a gente clica aqui, aguarda. Terminado o treinamento, vocês vão perceber aqui que o treinamento é relativamente rápido, né? Se for comparado com a rede neural que fosse treinada do zero, ela é bem rápida. Por quê? Como eu expliquei anteriormente, né, essa ferramenta aqui do Google utiliza aquele conceito lá de Transfer Learning, né? Então eles utilizam uma rede neural mais complexa, treinada há muito mais tempo, né? E essa rede neural é acoplada na nossa, tá? E fazendo com que o treinamento diminua, né? E a quantidade de dados também, né? Que eu precisaria para poder treinar se fosse uma rede neural do zero, tá? E para nossa aplicação aqui, como é uma aplicação de detecção de EPI, né? De capacete ou não, a gente tem 3 viés aqui, certo? E tudo que não varia enviesa a máquina, tá? Então, temos aqui o meu rosto, o fundo e o capacete, certo? Então, todos esses viés aqui podem estar sendo levados em consideração na hora do algoritmo decidir se eu estou com capacete ou não, tá? E é claro, isso pode implicar no erro, tá? Porque o fundo não tem nada a ver com capacete, tá? Então é importante, quando a gente for fazer algo do tipo, a gente diversificar os dados, né? Então colocar pessoas diferentes, capacetes diferentes, ambientes diferentes, tá? Até a iluminação diferente, tá? Para não acontecer isso de um possível enviesamento da máquina. Ok? Então, depois de treinado, né? A gente clica aqui em Export Model, tá? Clicando em Export Model, a gente vai poder fazer o download aqui do modelo, tá? Então a gente faz o download aqui do modelo, no arquivo zipado, tá? Que vai conter basicamente 3 arquivos, né? 2 arquivos JSON e um arquivo binário, né?
Tá, aqui no terminal eu vou só inicializar o servidor Apache. Ok? E aqui é a pasta raiz do Apache, certo? Aqui vai ter o index.html, tá? Essa pasta aqui é onde se encontra as bibliotecas de Machine Learning, ok? E aqui é onde está o nosso modelo que a gente baixou da ferramenta do Google, ok? Então, dentro do index.html, vou abrir aqui. Tá, então, como eu havia comentado anteriormente, a nossa aplicação ela vai ser rodada em JavaScript dentro de uma página HTML, tá? E de HTML, vocês podem perceber aqui nosso arquivo index.html, não tem basicamente nada, né? Vai ter um título que eu adicionei aqui e uma descrição, basicamente isso, tá? Esses 3 arquivos aqui são 3 arquivos de Machine Learning, tá? De biblioteca de JavaScript, ok? Que são carregados localmente. Você pode perceber aqui que esses 3 arquivos, eles são todos carregados localmente, tá? Tá, aqui é o algoritmo da aplicação, né? Em JavaScript, certo? Aqui a gente vai criar, né, uma variável da label, né? Que vai servir para posterior classificação da frame, né, que vai vir da webcam, ok? Essa função aqui a gente vai ser utilizada para carregar o nosso modelo. Então, aqui é o caminho do nosso modelo, né, do arquivo JSON, tá? Na função aqui de setup, a gente vai criar um canvas, né, uma tela, 640 por 500, tá? E vai começar a capturar o vídeo que vai vir da webcam, certo? Nessas dimensões aqui, 640 por 480. Vocês podem perceber que a diferença aqui é de 20 pixels, né? E a gente vai utilizar esses 20 pixels de altura justamente para desenhar, né, a label ali embaixo, né? Porque a ideia é ficar o vídeo, certo? E embaixo vai ser uma label de 20 pixels de altura com a classificação. Ok? E aqui a gente vai ter nossa função de classificação. Então, a aplicação ela vai utilizar a frame atual do vídeo, né, como fosse uma imagem, porque um vídeo é composto de diversas imagens, certo? E vai utilizar essa frame para classificar, ou seja, vai pegar essa frame e utilizar como entrada na rede neural e realizar essa classificação. Ok? E por último aqui, vamos ter a nossa função de resultado. E vocês podem perceber que esses resultados eles são dados no array, por ordem de confiança. Por que isso? Dependendo da aplicação, né, dependendo do modelo, de como ele foi treinado, quantidade de dados, número de classes, né, a aplicação, né, a máquina às vezes ela pode estar confusa, ela não ter certeza, né, do que ela está falando. Então ela vê um indivíduo ali com capacete, ela não ter certeza. Então ela vai ter o nível ali de confiança. Então ela vai dizer, esse camarada aqui, ele está com capacete com a confiança aqui de 80%, 20% de confiança que ele esteja sem capacete, certo? E a gente vai pegar o array de primeira posição, ou seja, o de maior confiança, né? E a gente vai armazenar essa string dessa label, tá? Nessa variável aqui, tá? E depois classificar novamente e fazer isso, né, no loop. Então basicamente é isso, funcionamento aqui da aplicação. Ok, digitando aqui nosso endereço local para abrir aquele arquivo index.html,
compartilhar a minha webcam. Ok? Tá aí, reconheceu que eu estou sem capacete, certo? Colocando o capacete com capacete, certo? Com o capacete na mão. Sem capacete. Funcionando direitinho. Agora temos um problema ainda. Como só temos duas classes, com capacete e sem capacete, a aplicação ela só vai ter duas classes ali para categorizar. Então, por exemplo, se aparecer um cachorro na frente da câmera, né, a aplicação só vai falar, tá com capacete ou sem capacete. Entendeu? Então temos que criar uma terceira classe e vamos alimentar essa classe com diversas imagens aleatórias, tá? Que vai ser uma classe que a gente vai chamar aqui de indivíduo não identificado. Certo? Feito isso, basta a gente testar novamente. Tá aqui funcionando direitinho. Com capacete. Sem capacete. Se eu saio da câmera, indivíduo não identificado. Se eu mostro o capacete sozinho, indivíduo não identificado, certo? Então é isso. O grupo agradece a presença de todos. Estou disponibilizando aqui nas referências, né, os links, né, tanto o link do GitHub com todos os arquivos que eu utilizei, né, para criar a aplicação, tá? Como as demais referências, tá? Obrigado. E quem tiver com alguma dúvida, né, alguma pergunta, pode falar, né, ou colocar ali no chat que a gente responde. Obrigado.